Olá pessoal, tudo em paz? Espero que a paz do Senhor esteja presente conosco nesse momento. E hoje eu gostaria de meditar no seguinte assunto: considerações do chamado de Deus para nossas vidas. Vamos entender um pouquinho essa questão do chamado de Deus, do chamado de Jesus para as nossas vidas. Chamado no sentido de serviço, né? De trabalharmos para Deus. Um chamado nesse sentido. Nós podemos começar esse assunto lendo dois textos do Evangelho de Mateus. Mateus 4,18. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus chamou eles. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Aqui é interessante que Jesus, os primeiros 4 que Jesus chamou foram pescadores. 2 irmãos e também outros 2 irmãos. E nós temos também Mateus 9,9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Os irmãos Simão e André, e mais os irmãos Tiago e João, foram chamados por Jesus. E eles entenderam o chamado de Jesus. E eles responderam sim. Eles deixaram imediatamente o seu trabalho, tudo o que estavam fazendo e seguiram a Jesus. E Mateus, a mesma coisa. Mateus, quando Jesus os chamou, Mateus entendeu perfeitamente o chamado de Jesus. Ele também se levantou lá do seu posto de trabalho e seguiu Jesus. Então, esses primeiros aqui que foram chamados por Jesus entenderam claramente o chamado que Jesus estava fazendo para eles. Naquela época, Jesus estava vivendo aqui na Terra. Então, Jesus olhava para as pessoas, né? Dirigia o seu olhar para elas e falava. As chamava. Hoje é diferente. Hoje Jesus pode nos chamar por meio do Espírito Santo, que habita dentro de nós. E também Deus pode nos chamar por outros meios divinos, quando Deus deseja que a gente entenda alguma coisa da parte dele. Nós podemos entender a vontade de Deus para as nossas vidas, podemos entender a vontade de Jesus para as nossas vidas por meio desses chamados. Que, seja como for, que Deus queira que a gente faça algum serviço, alguma obra especial, ou que Jesus esteja nos concedendo algum dom que envolva ministério, uma coisa é certa: nós entenderemos que Jesus está nos chamando e qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Chamado de Deus para as nossas vidas implica inicialmente nisso, que a gente simplesmente entende esse chamado. Tem um outro chamado aqui muito interessante, que é o chamado
de Saulo, que depois seria o apóstolo Paulo. E a narrativa é assim: seguindo ele estrada fora, o Saulo, né? Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aqui nós temos uma situação diferente, porque Jesus já não estava mais vivendo aqui no planeta Terra. Jesus já estava morando nas regiões celestiais. Jesus já estava assentado em seu trono de glória, à direita de Deus Pai. Mas Jesus queria chamar o Saulo para ser um apóstolo. Então ele nem precisou sair lá do seu trono de glória para vir aqui para iluminar ao redor de Paulo e falar: Jesus é todo-poderoso, assim como Deus é todo-poderoso. Jesus continua sentado lá em seu trono de glória, maravilhoso, o Rei da Glória, e ao mesmo tempo ele se aproximou de Paulo, invisível, porque Paulo não viu nada, ele só ouviu a voz. Brilhou aquela luz, ele caiu do cavalo e Jesus, então, por meio dessa conversa, chamou Paulo, chamou Saulo para ser um apóstolo. Futuramente ele seria o apóstolo Paulo, que todos nós conhecemos. Paulo entendeu perfeitamente esse chamado. Não teve dúvidas de nada. E olha que o trabalho que o Paulo estava fazendo quando foi chamado por Jesus era um trabalho dramático, era um trabalho terrível. O Paulo era contra os cristãos. Ele perseguia aqueles que acreditavam no Senhor Jesus, que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. E ele entrava nas casas das pessoas, tirava as pessoas à força, prendia as pessoas que acreditavam em Jesus, maltratava elas. Paulo era terrível. E, no entanto, o Senhor Jesus o chamou. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos que escolher alguém para ser um apóstolo, Paulo não entraria na lista. Porque o camarada era assim, olha, violento, agressivo, e ele imaginava que estava agradando a Deus agindo desse modo. Mas o Senhor Jesus nos conhece por dentro. O Senhor Jesus conhecia a profundidade do potencial que Paulo tinha. Tanto é que Paulo foi o apóstolo que mais trabalhou, que mais ganhou almas, que mais abriu igrejas, que mais escreveu ensinamentos no Novo Testamento. Está cheio de ensinamentos maravilhosos no Novo Testamento, revelado por Paulo, o apóstolo Paulo. Então, Jesus nos chama, como chamou Pedro, o André, Mateus, Paulo. Jesus nos chama para um ministério na luz, para nós nos levantarmos, para transmitirmos as verdades de Deus para as pessoas. Abrindo um parêntese aqui, só para lembrar que o nosso adversário, o diabo, o nosso inimigo, Satanás, que é o adversário das nossas almas, ele também tem o seu ministério aqui na Terra. Satanás, ele também chama os seus ministros. Primeiro que Satanás pode se transformar em anjo de luz. Ele pode dar visões para as pessoas e parecer que são coisas de Deus. Ele tem esse poder. E os ministros de Satanás, aquele que ele chama, né? Satanás chama pessoas para serem seus apóstolos.
Satanás chama pessoas para serem seus profetas, seus mestres. Claro que são ministros das trevas, porque o ministério de Satanás é das trevas. Mas eles estão presentes aí, nos dias de hoje, ao nosso redor, falando muito bem apessoados, usando a Bíblia, falando sobre a Bíblia, porém os ensinamentos não edificam, porque não procede do Senhor, não procede da luz. Esses ministros de Satanás e o seu ministério é o ministério das trevas, porém com a aparência de luz. Porque os seus ministros se apresentam como ministros de justiça. E o próprio Satanás pode se transformar em anjo de luz. Por isso que nós, hoje, precisamos de discernimento de espíritos, para saber o que aquela pessoa está falando realmente procede do Senhor Jesus. Realmente procede do nosso Deus. Bom, e nós temos o nosso chamado. Podemos não saber qual é o chamado de Deus para as nossas vidas e estarmos desejosos de descobrir, né? A nossa alma pode estar agitada com muitos sentimentos, muitas impressões, né? Mas o que será que Deus quer de mim? E nós podemos acreditar numa coisa. No momento certo, o Senhor Jesus vai falar conosco. Assim como ele falou lá com Pedro, com André, com Mateus, no momento certo ele vai falar conosco. E se ele tem um chamado para nós, em termos de serviço, em termos de trabalho, nós vamos entender. E também vamos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Esses, Pedro, Mateus, André, Tiago, Paulo, o chamado deles foi profundo, porque envolveu toda a vida inteira deles. Deus os chamou para um ministério de apóstolo integral, para eles se envolverem 100% com a pregação do Evangelho, com a salvação de almas, com organização de igrejas, com o ensino da palavra. Eles estavam 100% envolvidos nisso. Se Jesus tem isso para as nossas vidas, nós saberemos. Nós vamos entender que o Senhor Jesus vai nos chamar, nós vamos entender. O Pai Celestial vai falar conosco, nós vamos compreender. Porém, Jesus pode ter algo diferente para nós. Jesus pode ter um chamado para as nossas vidas que não exija dedicação exclusiva. Que a gente pode continuar estudando, trabalhando, desenvolvendo nossos sonhos, nossos projetos e também cooperarmos com a edificação da igreja. Isso acontece. Nós podemos servir a Deus com o dom que Ele nos deu. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe do que nós somos capazes. Ele sabe até que ponto a gente vai corresponder ao mover do Espírito Santo dentro de nós. Por exemplo, o chamado do apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, aqueles 12 e de vários outros, foi um chamado tão profundo que envolveu o risco de vida deles. Por causa que eles foram chamados por Deus, por causa que eles pregavam a verdade, ensinavam a palavra de Deus, eles foram presos. Eles foram chicoteados, sofreram dores e foram mortos. Mortos por servir a Deus. Na época, fizeram a mesma coisa com Jesus. E continuaram fazendo com seus apóstolos. Porque havia perseguição, as pessoas rejeitaram ao Senhor Jesus, muitos rejeitaram, e muitos eram autoridades, muitos tinham poder, e iniciavam perseguições contra os que criam no Senhor. Imagina
Se algum de nós fosse chamado para pregar a palavra de Deus lá na Coreia do Norte, do Kim Jong-un, mais ou menos isso o nome dele, quantos dias será que nós íamos demorar vivos lá pregando o Evangelho, anunciando a verdade, testemunhando de Jesus? Com certeza seria bem parecido com os tempos lá do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, que eles eram perseguidos, porque lá é proibido pregar o Evangelho, lá é proibido falar sobre Jesus, lá a lei é severa. Então, se algum de nós, imagina, for chamado para uma obra assim, tão profunda, que envolva a vida inteira, que envolva um risco de vida, certamente o Senhor também nos capacitará para nós enfrentarmos uma obra dessa. Sentado aqui pensando, eu não consigo imaginar estando numa situação assim tão perigosa. E o apóstolo Paulo ele tem ensinamentos assim tremendos, ensinamentos espirituais. O apóstolo Paulo aprendeu uma coisa nessa vida que ele levou, porque o apóstolo Paulo ele foi perseguido. Deve ser horrível de ser perseguido. Imagina, pessoas armando para ti, pessoas querendo te pegar, pessoas querendo te bater. Isso aconteceu com ele. E o apóstolo Paulo também ele sofreu prisões. Você ficar preso é horrível. Ele perdeu bens, ele perdeu tudo que tinha por causa do chamado que ele teve de se dedicar 1000% para a tarefa da salvação de alma das pessoas. Ele criou uma frase que contém um ensinamento profundo. Ele disse assim: tudo posso naquele que me fortalece. O que isso quer dizer? O apóstolo Paulo estava dizendo assim: eu posso passar frio, eu posso passar fome. Ele passou por essas coisas. Porque eu posso passar essas coisas naquele que me fortalece. Eu posso também ter abundância de alimentos. Posso ter escassez de alimentos. Eu posso passar por isso naquele que me fortalece. Posso também enfrentar perigos de pessoas quererem me prender, me matar, e eu ficar angustiado, nervoso. Eu posso passar por isso naquele que me fortalece. Paulo descobriu a maneira de se relacionar com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus habita dentro de nós, na qual ele, mesmo passando por situações difíceis, de sofrimentos, de perigo, ele se conectava com o Senhor Jesus, se relacionava com o Senhor Jesus e ele era fortalecido no seu interior. Porque todos os nossos medos, desconfortos, sustos, perigos, eles afetam a nossa alma, eles nos perturbam, eles criam cicatrizes na nossa alma. Porém, o apóstolo Paulo ele conseguiu se relacionar com o Senhor Jesus de uma maneira tal que ele passava por tudo isso. E o Senhor Jesus o fortalecia, e o Senhor Jesus o alegrava, e o Senhor Jesus concedia paz no seu interior. Esse ensinamento é tremendo porque ele é para nós hoje. Digamos que no nosso serviço para o Senhor, no nosso trabalho para Deus, a gente se incomode aqui ou ali, a gente sofre injustiças, que acontece aqui ou lá, até da liderança da igreja. Pode acontecer coisas contra nós. E isso nos irrita, isso nos desanima, isso nos decepciona. O que nós temos que fazer? Senhor, olha o meu estado da minha alma. Olha como eu estou. Senhor, me fortalece. Nós temos que nos conectar com o Senhor para ser fortalecidos em situações assim. E não ficar reclamando, murmurando, botando a culpa lá, botando a culpa aqui. Nós temos que aprender a crescer espiritualmente. E a prática de um ensinamento assim, que nós nos fortalecemos no Senhor, produz um crescimento espiritual tremendo. Quantas pessoas que estão magoadas, já por questões de igreja, questões de liderança, porque aquilo que ela pensava que ia acontecer não aconteceu,
e se decepcionou profundamente e ficaram nisso. O seu velho homem tomou conta e ela não se conectou com o Senhor Jesus. Ela ainda não pôde dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Isso tudo que eu passei é desagradável, é terrível, mas o Senhor me fortaleceu. Uma nova alegria brotou, uma nova paz surgiu, uma nova força me renovou. Nós precisamos disso, porque essa é uma das bênçãos do Evangelho. Passar por situações difíceis, seja no nosso serviço a Deus ou não, no nosso dia a dia, na nossa família, nas nossas circunstâncias, nas questões com dinheiro, essas coisas que nos angustiam, essas questões que nos preocupam, que causam turbulência na nossa alma, nos nossos sentimentos, perturba a nossa mente, nós temos que parar, conversar com Deus, dizer: Deus, está escrito, ó, tudo posso naquele que me fortalece. E nós podemos confessar para Deus: Deus, isso para mim é só uma frase. Eu posso repetir: tudo posso naquele que me fortalece. Me levantar de manhã, falar 3 vezes: tudo posso naquele que me fortalece. Falar com força. E nada disso adianta, porque a Bíblia não é pensamento positivo. A Bíblia não são afirmações positivas. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é vida. Nós temos que realmente experimentar no nosso interior o Senhor que nos fortalece. Isso é uma experiência que nós podemos viver, seja lá a dor que a gente está sentindo, a aflição, as situações em que nós estamos. Porque essa é uma das bênçãos do Evangelho, sermos fortalecidos em nosso interior. Experimentarmos uma paz, uma alegria íntima, que realmente nos sustenta. Que não são palavras, são vida dentro de nós, que nos transformam. Nós precisamos disso. Eu preciso disso. Você precisa disso. Para nós sermos, assim, crentes vencedores, que vivem a vida do Senhor. Cristo habita em mim. Eu vivo essa vida pela fé. A vida do Senhor Jesus em mim. É uma bênção esse ensinamento. Eu estou procurando experimentar, vivenciar esse ensinamento. Estou procurando botar em prática, entendeu? Porque sem botar em prática, sem vivenciar, muitas verdades do Evangelho passam por nós, nem sabem que elas existem. Ou então sabem só de teoria, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Ó, sei de cor aqui, sei de cor ali. Mas você e eu precisamos da vida da palavra de Deus em nós. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. Os ensinamentos de Jesus são espírito e são vida. Necessitamos disso para sermos fortalecidos no Senhor. Nós temos também, nessa questão de chamados, uma orientação no nosso íntimo. O nosso Pai eterno, nosso querido Deus, Ele nos orienta no nosso íntimo, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Nós podemos perceber no nosso íntimo uma inclinação para fazermos tal coisa, uma impressão lá no nosso íntimo de que Deus está me dando um toque, que Deus está me chamando, Deus está me mostrando uma área onde eu posso atuar para cooperar com a edificação dos irmãos. E esse mover dentro de nós, ele é compreensível, ele é entendível. Nós podemos entendê-lo. Não é algo assim que, eu estou sentindo. Não é bem por aí. Esse mover de Deus dentro de nós é bem diferente assim dessas afirmações que a gente às vezes fala, ou que ouve os outros falarem, né? Eu estou sentindo de Deus para fazer tal coisa. O sentir vem da alma, né? A nossa alma tem sentimento, tem emoção. A nossa alma tem vontade. A nossa alma tem mente, pensamento, imaginação. Então, muitas vezes a gente sente coisas que é da nossa alma.
E a gente confunde e pensa que é de Deus. Então, num momento a gente sente isso, no outro momento a gente sente aquilo. Então, essas sensações dessa natureza, elas são humanas, elas brotam da nossa natureza humana. São difusas assim. A gente não pode firmar o coração nesse tipo de direção dos sentimentos. Mas quando a coisa vem de Deus, nós entendemos. E a impressão que nós temos é no nosso íntimo. A inclinação que nós temos é uma coisa que a gente entende, é uma coisa mais profunda. Nós vamos simplesmente assim, caminhando com Deus, orando. Deus vai confirmando aquilo. Nós vamos enxergando cada vez mais, vai se confirmando no nosso espírito, né? E é uma maneira de Deus falar conosco, do Senhor Jesus nos chamar de Deus, nos chamar para um determinado serviço, de acordo com o dom que Ele nos deu, que às vezes nós não sabemos o dom que nós temos. Tem muitos dons escritos na Bíblia, dons do Espírito Santo, dons do Senhor Jesus, dons que Deus concede, e por meio dessa inclinação íntima nós podemos descobrir. Uma maneira, é um processo legal que a nossa mente vai se renovando, sabe? Conforme a gente vai tendo essas impressões no íntimo, vai entendendo, a nossa mente vai se renovando para pensar de um modo diferente, de acordo com a vontade de Deus para nossas vidas. E temos aqui também o dom de ensinar. Vou focar um pouquinho nesse dom, que é um dom que Jesus concede, o dom de mestre. Jesus concede o dom de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastor, de mestre. Focar um pouquinho nesse dom de ensinar. Como está ali escrito em Efésios, né, que o apóstolo Paulo diz, né, que ele mesmo concedeu, Jesus mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para que Jesus concede esses dons? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esses dons que Jesus concede é para nós trabalharmos, para nós ensinarmos, para edificar os irmãos, as irmãs, para que eles, por sua vez, edifiquem outros, e a igreja, o corpo de Cristo, é edificado espiritualmente. Quem possui esse dom de mestre é a pessoa que se dedica para ensinar. É uma pessoa que meio que naturalmente se inclina mais para estudar a Bíblia, para meditar na Bíblia. E Deus também vai concedendo luz para essa pessoa entender o que a Bíblia realmente ensina. Então, essa pessoa que tem dom de mestre, ela é capacitada pelo Senhor Jesus, capacitada pelo Espírito Santo, para ensinar as verdades da Bíblia. É assim, quem ensina inglês, qual é o objetivo que tem lá? A pessoa ensina inglês, ela quer que os seus alunos aprendam inglês, aprendam a entender inglês, aprendam a falar inglês. É um objetivo bem prático. E quem ensina a Bíblia, tem por objetivo aperfeiçoar os santos. Colaborar, cooperar com o crescimento, com o aperfeiçoamento dos irmãos, das irmãs. Para que esses irmãos, essas irmãs, cresçam espiritualmente e eles próprios também edifiquem outros. E assim o corpo de Cristo é edificado espiritualmente. Uma palavra viva de uns para os outros. Como é que o Senhor Jesus nos falou em João 6,63? É o Espírito que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Olha que frase essa, um negócio assim tremendo, profundo, espiritual.
As palavras de Jesus são espírito e são vida. Elas são palavras que renovam a nossa alma, que edificam a nossa vida espiritual. As palavras de Jesus. E Jesus afirmou que a nossa carne, a nossa natureza humana, não se aproveita para nada. Não adianta colocar conhecimento humano. Não adianta falar bonito, ser eloquente, trazer exemplos com conhecimentos humanos, porque nós não edificamos os irmãos com conhecimentos humanos. Nós edificamos os irmãos com palavras que são espírito e são vida. É por isso que cada vez mais nós precisamos nos envolver com Deus. Vamos cultivar uma vida de oração. Vamos cultivar uma vida de meditação na palavra, buscando inspiração daquilo que nós estamos lendo, para que o nosso ensino seja um ensino espiritual. Jesus dá o dom de mestre, como lemos em Efésios, para que a pessoa ensine. E que também, essa pessoa que tem o dom de mestre, eu creio, pode coordenar outros que têm o dom de ensino. Porque no livro de Romanos aparece o dom de ensino. Dom de mestre e dom de ensino. Então, eu estou pensando assim, quem tem o dom de mestre, ele pode ensinar e ele ainda pode colaborar, cooperar com os irmãos que têm o dom de ensino, treiná-los, para que eles também desenvolvam o seu dom de ensinar. Porque ensinar é uma coisa maravilhosa. Imagina, está ensinando a verdade, está ensinando palavras que são espírito, que são vida, está ensinando palavras que vão transformar o irmão, a irmã, pouco a pouco, é claro, né? Gotinha a gotinha. As pessoas vão entendendo melhor a vida espiritual, a comunhão com Deus, o crescimento da sua fé, tudo por meio de ensinos que são espírito e são vida. E a Bíblia contém orientações para nós crescermos no conhecimento de Deus. E também a Bíblia nos ensina como fortalecermos a nossa fé, como avançarmos na nossa vida espiritual. Quem tem o dom de ensino, quem tem o dom de mestre, vai ensinar a Bíblia. A Bíblia é a nossa fonte. Porém, a gente sabe que a letra mata. Não adianta só reunir um versículo aqui, reunir um versículo lá, 10 versículos da Bíblia, juntos 10 versículos da Bíblia e organiza o ensinamento. Não. Aí você vai estar ensinando letra. Você que ensina precisa de revelação da palavra de Deus, que vai vir por meio de uma vida de oração, vai vir por meio de você ler a palavra, meditar na palavra, o Espírito Santo vai iluminando o teu entendimento. E é isso que você vai ensinar. Palavras iluminadas, palavras que são luz, palavras que edificam a vida dos irmãos, das irmãs. E nós vamos cooperar que esses irmãos e essas irmãs transmitam para outros aquilo que elas entenderam, aquilo que elas aprenderam da palavra de Deus. É maravilhoso isso aí. É um privilégio que Deus concede para você, para mim, para aqueles que possuem dom de mestre, dom de ensino, e para aqueles que possuem todos os outros dons, que eu não estou citando, porque senão essa mensagem ia levar 10 horas. Se nós nos movermos no dom que o Senhor Jesus nos deu, no dom que o Espírito Santo nos deu, nós vamos edificar os irmãos, vamos edificar as irmãs, vamos ser cooperadores da edificação do corpo de Cristo. Isso é bom, né? Isso aí é um privilégio que Deus nos concede enquanto nós estamos vivos nesse mundo. Sermos luz, temos que ensinar palavras que são luz para os nossos ouvintes. Eu gostaria de finalizar
fazendo uma oração por todos nós. Pai Celestial, te agradecemos por esse momento, que estamos na Tua presença. Te louvamos porque Tu nos concede dons espirituais. Pai Eterno, pedimos que Tu fales conosco sobre o nosso chamado, de como é que nós podemos cooperar contigo na edificação do corpo de Cristo. Pedimos que Tu nos fortaleça, Pai. Pedimos que Tu nos encha com Teu Espírito Santo, Pai. Pedimos que Tu nos levante para ensinarmos a Tua palavra e também para exercitarmos todos os dons que nós temos, que Tu nos destes, Pai. Pedimos, Pai, que por meio da Tua graça Tu nos conduza segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas, Pai. Te agradecemos porque Tu és o nosso Deus, Jesus é o nosso Senhor, o Espírito Santo habita conosco. Te louvamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Então, terminamos esse nosso momento e eu gostaria que você pudesse também escrever um comentário. Pode dar uma sugestão no seu comentário, ou aquilo que você entendeu da palavra, né? Aquilo que foi útil para ti, te deu crescimento espiritual, pode compartilhar. Sabe que um compartilhar assim, ele edifica os outros irmãos. Uma coisa que você tenha entendido, que você compartilhe, nos edifica. Então, serão bem-vindos os comentários de vocês. Então, nos encontramos no próximo vídeo e que o Espírito do Senhor seja conosco. Amém?